Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Conversas Modulares. O nosso convidado é o Rogério Pedro, empresário do ramo da construção civil, tem 52 anos e uma empresa chamada Rogério Pedro e Martins. Correto. Este podcast é um podcast da Carva Basalto Compósitos, em parceria com o Teatro Mosca, e realiza-se no Espaço Amas, o Auditório Municipal António Silva. O meu nome é Nicole. O meu nome é Susana e, Rogério, vamos começar a falar sobre um bocadinho sobre o seu percurso na construção civil. Porquê a construção civil? Primeiro que nada, boa tarde a todos. O meu percurso na construção civil começa quando eu tinha os meus 18 anos. Era uma ideia que eu sempre tive de ir para a construção, mas por intromissão dos meus pais não me deixaram seguir logo quando eu larguei o ensino básico, e quando fiz os meus 18 anos, a maioridade, decidi ir para a construção civil e fui. E nunca mais tive outra profissão senão esta, Mas ligada a houve este alguma ramo. coisa que o chamou para a construção Sim, civil? sim. Gostava da área? Eu gostava muito da área, daquela arte, né? Via construir, via fazer e gostava e queria meter a mão na massa, como é óbvio. Então, para mim era aquilo que eu queria, era o meu sonho. Para além disso, já tinha uma ideia que queria ser mais do que lidar com o próprio material e com a arte, e tinha essa ideia, e assim iniciei o Rogério meu é de que percurso. zona? Eu sou do Distrito de Leiria, de uma cidadezinha que é Alcobaça, em que a construção civil sempre teve sempre em alta. Evolução também? É uma zona, sim, e muito evoluiu muito. Estamos ligados ao setor da agricultura, ao setor da pecuária, ao setor da transformação de várias áreas, metalúrgica, muita Alcobaça, coisa. disse-me. Alcobaça, Concelho de Alcobaça. Muito bem. É uma cidade boa, de Pedro e Inês, chamada a Terra Muito bem. do Amor, portanto é uma boa cidade. Eu gosto muito da minha cidade. E qual é que foi o percurso em si? Aos 18 anos decidiu, ok, vou mesmo para a construção civil, e depois? Olhem, eu aos 18 anos comecei a trabalhar para uma empresa de construção que na altura era capaz de já ter uns 20 trabalhadores, na altura, sem ter noção nenhuma do caminho que iria percorrer, mas era aquilo que eu queria. E comecei com a ideia de, passado algum tempo, iniciar um projeto que foi concluído, que foi a minha casa, que já tinha ideia de construir uma casa para mim, e comecei a trabalhar nas obras. Comecei como servente de construção civil, como é óbvio. Ainda me recordo bem o primeiro dia de trabalho que eu tive nas obras, mas sempre fui muito mexido, muito ativo, muito curioso, e isso levou-me sempre a subir sempre patamares, e passado algum tempo já tinha alguma responsabilidade. Isto para dizer que eu, quando inicio o meu percurso aos 18 anos na construção civil, tinha para aí em agosto, no outro ano, em abril, exatamente, em abril já estava a iniciar as fundações de uma moradia que ainda hoje vivo lá. Portanto, e pela minha mão. Conte-nos como foi o seu primeiro dia. O meu Na área primeiro da dia construção. cheguei a uma obra e nós fomos fazer uma infraestrutura para embalamento de frutas. Nós estamos ligados à agricultura. Então nós chegámos lá de manhã, havia as sapatas de fundação, portanto, abertas, e lá o mestre de obras, o encarregado, disse-me assim: Rogério, você hoje vai limpar estas fundações todas, vai tirar as terras mexidas, tem os cordéis, e vai alinhando e cortando e vai limpando, que nós vamos enchendo as fundações. Aquilo era muito grande, eu jamais perceberia que, se eu limpasse aquilo tudo num dia, que eles enchiam aquilo tudo num dia. Então eu comecei a limpar aquilo tudo. Eu num dia limpei aquilo tudo sozinho, limpei aquilo tudo,
E ele disse-me assim, quando foi passado algum tempo, disse-me assim: o Rogério vai ter que limpar isso várias vezes. Porquê? Está mal sujo? Não. É que você a limpar, já limpou tudo. A gente vamos demorar uma semana a encher isto. Porque naquela altura o betão fazia-se na obra, manualmente, né? E aquilo demorava muito tempo. E eu pensava que eles enchiam aquilo tudo num dia, então limpei aquilo tudo. E eu recordo que eles ficaram admiradíssimos, que eu era uma pessoa muito ativa. Ainda hoje sou. Tenho um ritmo de trabalho muito acelerado por causa do escrutínio mental. Para perceber, quando eu faço qualquer desempenhamento de tarefa, eu já tenho essa tarefa equacionada mentalmente, passo a passo. Então isso leva-me a estar sempre um bocadinho um passo à frente, em termos de capacidade, e foi sempre assim. Muito bem. E sabemos que esteve na Alemanha, onde aprendeu coisas novas, se calhar deu-lhe uma perspectiva diferente da construção, se calhar um choque não digo um choque de realidade, mas uma realidade diferente da de Portugal. E como é que foi isso? Como é que surgiu a oportunidade? São mundos diferentes. Eu saí de Portugal para ir para a Alemanha passado um ano de iniciar a construção da minha moradia, porque acabou-se o dinheiro, eu precisava de dinheiro e decidi ir. Eu nunca mais me esqueço do dia que eu cheguei à Alemanha. Cheguei à Alemanha no dia 25 de abril de 1996 ou 5, mas acho que foi 1996. E para que zona da Alemanha? Fui para Frankfurt. 2 colegas que me convidaram para ir e eu fui. Queria muito ganhar dinheiro. Naquela altura nós ganhávamos 2 vezes mais lá do que em Portugal. Como a queda do Muro de Berlim veio trazer muitas oportunidades na construção civil lá, Portugal tinha muita mão de obra boa, e ainda hoje tem, uma das melhores e perfeccionistas, se calhar, da Europa. Nós somos muito bons nos outros países. Os pedreiros são muito bons, e todos os outros que vão para lá ligados ao setor da construção civil. E eu cheguei lá, deparo-me com uma realidade completamente diferente. Em termos de habilidade, nós éramos natos. Pronto. Nós lá, quando chegámos lá, eu tive o primeiro contacto com os EPIs, portanto, com a formação coletiva e pessoal. Os EPIs, só para... Equipamento e equipamento pessoal de proteção individual. Muito bem. Portanto, EPIs. Aí eu já tenho uma farda, é-me atribuída uma farda, todo um equipamento que cá em Portugal era nós comprávamos para podermos desempenhar as nossas funções. Lá, simplesmente ao contrário, a empresa é que nos facultava todo o equipamento, vestia-nos, e depois, no meu primeiro dia de trabalho, eu pensei, bem, hoje vai ser o grande dia. Erro meu. Nós passámos por 4 dias de formação. 4 dias de formação. Essa formação era muito precisa para as funções que nós íamos desempenhar, o lugar que nós íamos ocupar, dentro dos nossos espaços de trabalho, tudo muito bem descortinado e muito bem delineado. E depois mostravam-nos o processo construtivo que nós íamos desempenhar até ao final, com demonstração de desenhos, slides, um cenário completamente diferente. Totalmente diferente. Basta-se com isto dizer que eu inicio o meu percurso profissional como pessoa a trabalhar numa empresa em Alcobaça, que na altura era bem conhecida e ainda hoje existe, como mudança de nome, mas ainda hoje existe, em que não havia EPIs nessa empresa. Sim, a mentalidade alemã é muito diferente da portuguesa? Muito diferente. Muito diferente. Para qualquer tarefa que se desempenha, que eu desempenhava lá, havia um manuscrito
era-me relatado verbalmente, dada a dificuldade da língua, passo a passo, e só depois é que se podia executar. Para termos uma pequena comparação, no fim de desempenhar essa tarefa, eu posso dar um exemplo nas armaduras, que era uma área que eu sempre adorei muito, eu adoro a armação de aço. Nós recebíamos um projeto, não é? E nós saberíamos que aquele número de aços tinha que ser montado naquele local, e num final do dia, se tivesse terminado essas armaduras, teria que vir um engenheiro fazer a contagem dessas armaduras. Esse engenheiro não era um engenheiro sénior, mas era um engenheiro no início de carreira. Eram formados na obra. Aí há uma grande diferença. Em Portugal, as coisas não funcionam assim. Não funcionam tão bem assim. Já naquela altura, lá era assim. Portanto, eu nunca tinha visto um engenheiro na obra em Portugal, na altura, a acompanhar da maneira como era acompanhado o desenvolvimento de uma moradia unifamiliar lá. Tinham completamente uma outra postura para com as obras. E como é que Muito foi voltar diferente. para Portugal? Um grande choque? Bem, voltar para Portugal não foi andar para trás. Não foi andar para trás. De maneira nenhuma. Porque eu venho trabalhar para uma empresa em que, o pessoal administrativo tinha a noção que queriam desenvolver processo, equipamento, e então isso para mim foi fácil. Até porque na altura vim para cá trabalhar para uma área que não havia muita gente formada nisso. E eu vou explicar o quê. Eu vim fazer a implantação de maciços para equipamentos industriais, máquinas, sim. que são maciços premonizados, portanto, para as máquinas chegarem ali, encaixarem e trabalharem, como engenhos para cortar pedra, fios, monolâminas, gruas de pedreiras, esse tipo de equipamentos. Portanto, era uma coisa mesmo muito diferente. E eu aí sentia-me como o peixe na água. Trabalhar com armaduras e pôr aquilo pontualmente no sítio devidamente, e depois começam a aparecer equipamentos que eu adorava, que era aparelhos topográficos, que eu já tinha uma noção na vinda da Alemanha, porque tudo o que era terraplanagens e tudo o que era cotas dentro de uma obra na Alemanha era com aparelhos topográficos. Nós trabalhávamos diariamente com topógrafos para qualquer situação. E, portanto, para mim foi extremamente fácil. Mas eu queria dar um passo à frente. Eu queria estar na frente de tudo isso. Não é? Eu queria estar na frente de tudo isso. E passado 3 anos ou 4 de estar em Portugal, se calhar um bocadinho mais, eu 98, 2000... Foi em 2005. Em 2005, a empresa onde eu trabalhava decidiu, portanto, dada a crise, decidiu diminuir o número de funcionários, e eu ofereci-me para sair. Tinha bastante responsabilidade já lá dentro e decidi sair, e quando saí houve alguns que me disseram: eu vou contigo. Eu disse: okay, vamos lá começar. Então começámos dentro da mesma área, como eu sabia, acabei por sair num dia, no outro dia tinha trabalho. Foi muito fácil começar. Em Portugal é muito fácil começar a trabalhar por conta própria. Difícil depois é colocar-se, digamos, no topo com uma empresa bem estruturada, com tudo. Contudo, não é só trabalho, existe, mas depois é preciso haver um grande investimento em todo o resto. Claro. No equipamento, é aí que começou pelo equipamento, logo, né, como eu vinha de onde vinha, os EPIs, a formação, começou logo aí, só que depois, em 2006, 2007, as burocracias e as leis comunitárias, né, porque elas estavam cá, começaram com novas exigências para os quadros técnicos das empresas.
e eu decidi estudar. Tive que realmente frequentar o 9º ano, frequentar o 12º ano e fazer uma candidatura, dada aos anos de profissão, para conseguir realmente poder assinar a responsabilidade técnica de alvará. Fez o quê? Um curso profissional, um curso técnico? Eu fiz um bocadinho ao contrário. Eu primeiro fui fazer exame, candidatei-me a um exame de prática ao longo da vida, vim fazer Lisboa, Cabo Ruivo, e onde consegui com sucesso tirar 90% dos módulos. Não consegui mesmo fazer no tempo que me foi exigido, foi o módulo de desenho técnico. Mesmo assim, foi-me atribuído uma bolsa para frequentar um curso técnico de todo, com todas as áreas, no Instituto Profissional de Santarém, noturno. Foi um longo período de muito esforço, de trabalhar de dia e estudar de noite, porque ainda tinha que me deslocar para Santarém, e consegui uma assiduidade de 100%, portanto, durante todo este tempo, mas consegui realmente frequentar essa formação e acabá-la com sucesso. Eu e todos aqueles que pertenciam a essa turma. Mas não chegava, porque aquilo era uma capacidade técnica mínima e nós, para termos, para dar, continuidade a uma empresa, nós precisávamos de um alvará com mais classe e, portanto, era preciso estudar mais. E eu apanhei uma fase boa quando veio a crise a partir de 2009, 2010, volto a estudar para aumentar as minhas competências. Portanto, mas essa parte do estudar já foi em Portugal, no regresso a Portugal. Do regresso a Portugal. Portanto, o Rogério está em Portugal há quantos anos? Desde que regressou da Alemanha? Eu regressei em 97. Em 97? Em 97. 97 casei e depois iniciei o meu percurso como empresário em nome individual em 2005. O Rogério é casado, Sou casado. Tem filhos? Sou casado, fui premiado com um filho espetacular. Ele, desde miúdo, que andou sempre comigo nas obras, mas como eu sempre fui uma pessoa que sempre dei muita importância ao que a pessoa gosta, ao que a pessoa quer, se é aquilo que quer, se não quer. E realmente ele teve uma direção oposta à minha, quis ir para a aviação e hoje é um piloto. Portanto, é um pai orgulhoso. Muito orgulhoso, muito orgulhoso, muito orgulhoso. Tenho que agradecer e sou uma pessoa muito grata a Deus por me ter dado um filho tão espetacular, tão espetacular. Ele também reconhece que o pai fez um grande esforço. No entanto, eu venho outra vez para Lisboa, aí tive que parar a minha vida, parei a atividade durante vários meses para vir estudar para Lisboa, vim estudar mais uma vez terminei o meu curso, um curso técnico orçamentista, que me abriu portas diferentes no cálculo devido de tudo que uma obra envolve, com sucesso, e é depois a partir dali que eu ganho uma outra coragem, e em 2016, dado à pretensão do meu filho querer ser piloto, eu mudei a minha empresa completamente. Formei uma empresa, que hoje é a Rogério Pedro Martins, convidei a minha esposa para ser minha sócia, tem 50%, e vim para Lisboa, para Cascais, com o meu Tiago, porque ele queria ser piloto, Alcobaça, não consegui ser piloto, pelo menos daquilo que ele equacionava. E viemos todos para Lisboa, montámos um escritório em Cascais, e foi um sucesso, graças a Deus. Que bom, Rogério. Correu muito bem. Que bom. Portanto... E se me permite, começamos em Cascais a fazer aquilo que realmente eu tinha na minha ideia. Pessoas completamente novas, um escritório bem organizado, parcerias com pessoas que realmente
fidedignas. Nós trabalhamos sempre com os mesmos subempreiteiros. Exato. Carpintarias, serralharias. Nós começámos a arranjar parceiros de uma forma muito honesta. Conseguimos. A sua empresa é uma empresa ligada ao ramo da construção, mas faz todo o tipo de construção? Nós começamos um edifício desde o início até ao fim. Chavinha, fazem chave todo na o mão. tipo de trabalho da parte da construção. De construção Desde civil, levantar as vigas desde o início, desde até o aos início. acabamentos do edifício. Exatamente. E se houver alguém que queira com um projeto na mão, também temos quadros técnicos para poder executar isso. Temos parcerias com todas as entidades para fazermos isso. E depois a outra mais-valia é que sou eu próprio que assino a responsabilidade técnica das obras que eu faço. Com a capacidade técnica que eu tenho hoje, posso assinar alvarás de construção de nível 4. Eu não tenho nível 4, não preciso. Tenho uma classe de alvará mais baixa, mas estou preparado para um próximo avanço. Isto para dizer que depois é aqui em Cascais que eu me volto a envolver com o botão de várias cores, construção com um botão de várias cores, que era uma coisa que eu adorava e sempre adorei, e comecei a trabalhar com materiais muito diferentes que me vieram a, digamos, aguçar ainda mais o gosto. Depois a minha maneira de ser é sempre ver, sou muito criativo naquilo que eu desenvolvo, porque temos de estar sempre um passo, um bocadinho, sempre mais à frente, e depois, numa determinada altura, eu ouço falar, e hoje estou envolvido nas nossas paredes, que realmente... Estas que estão aqui atrás, não é? Estas que estão aqui atrás, o CGB Easy Pen 100. Exatamente, ligado à Carbo Basalto. É aí que depois, entre conversas muito banais, eu começo a dar sugestões, começo a dar alguns pormenores que deveriam ser adaptados, e as conversas tornaram-se com mais conversas, onde se desenvolveu. É um regressar à Alemanha. Foi um regressar à Alemanha, é verdade. Fui convidado. Fui um convidado que eu não esperava que realmente alguma das minhas ideias que realmente tivessem os frutos que tiveram, mas tiveram, e sinto-me muito orgulhoso de pertencer a esta nova geração de paredes, porque não há outras tão bem como estas. Isso eu tenho a certeza, dada a qualidade do seu material. E a outra coisa mais importante é que são paredes realmente ecológicas. Isso é que me dá um grande orgulho poder deixar esta marca nas próximas gerações. Até porque eu sou uma pessoa que agradeço à minha geração antecessora me ter privado de uma coisa que a geração do meu pai não se pôde privar, foi de viver em uma guerra. E nós não conseguimos, um país não se consegue desenvolver sem haver criatividade, liberdade, harmonia, para se poder inventar e reinventar. E o nosso país melhorou, tem grandes cérebros, e nós somos muito participativos. Eu sinto-me um gosto enorme estar envolvido com as paredes, não só com as paredes, mas todas as outras novidades que rodeiam o basalto. Fantástico. O Rogério é um contador de histórias. Nota-se que tem entusiasmo naquilo que faz. Eu sou uma pessoa muito expressiva. E nós hoje, por medo, as pessoas têm uma grande dificuldade em partilhar aquilo que acham que deve ser feito. Não sei porquê, eu não tenho esse medo. Penso nas coisas, digo-as, tento fazê-la de forma assertiva, e devemos ouvir, devemos nos ajudar para melhorar o nosso ambiente. Uhum. E acho que de todas as pessoas
que eu conheci ligadas ao basalto cá em Portugal, através da Carbo Basalto, e todas as pessoas que eu conheci na Alemanha, e muito honestamente eu fiquei enriquecido interiormente por ver pessoas de várias nações envolvidas numa criação que está à mão de qualquer um de nós. Basta nós querermos. Eu sinto um grande orgulho de todos os colegas que estão na Alemanha, de várias nacionalidades, porque estão lá. Eu visitei, tive o maior orgulho disso. E, muito honestamente, obrigada por se terem lembrado de criar algo novo, apesar de ter a nossa participação cá em Portugal. Exato. Pronto, eu acho. Lá está, é como a Susana diz, o Rogério não só é o contador de histórias, mas eu acho que faz a diferença quando é alguém que gosta. Tem. Eu acho que toda a gente que fala com o Rogério percebe que o Rogério gosta do que faz, e lá está, eu ainda não tinha percebido que o Rogério pensa. Ainda não tinha percebido, mais ou menos, mas é interessante esta maneira de processar as coisas. Pensamos primeiro os passos e depois vamos fazendo, que é para, se surge alguma coisa, eu já pensei nisto. E eu acho que isso é. Acho que. Não sei se. Não sei se não, é um dom do Rogério, talvez, o que torna bastante interessante, porque tudo o que fala, tudo. Eu entendi muito das paredes, ao ouvir aqui o professor Rogério e a explicar, e a fibra, porque se nós metermos este material, com este material faz isto, eu sou uma leiga nestes assuntos, mas quando é alguém que gosta de sente algum tipo de paixão, não sei, parece Orgulho, que não é? orgulho naquilo que está a dizer, uma pessoa, ok, vou parar tudo e vou ouvir porque é diferente. Se for outro técnico, isto é assim porque é assim. Não, o Rogério é uma pessoa que, não, isto é assim porque é uma energia diferente, e acho que isto também faz a diferença, se calhar, no percurso que teve ter esse tipo de energia que ajuda as coisas a acontecerem e a acontecerem da melhor forma, e se calhar não se ficar com alguém que vai dizer isto é assim, o Rogério diz não é. Obrigada pelo elogio, e quero acrescentar uma coisa muito simples. Eu tornei-me empresário da construção civil porque teve que ser. Porque se eu não me tenho tornado empresário da construção civil, eu não demonstraria talvez o valor que eu tenho hoje dentro de uma obra. Num total. Eu passo o meu tempo a pensar naquilo que eu faço, e no meu escritório tem que ter alguém que realmente me ajude dentro da parte na tesouraria, dentro da parte de compra de materiais. Eu preciso de alguém, e eu tenho esse alguém também. Eu passo 90% do meu tempo, no que respeita ao trabalho, a pensar como é que ficou o trabalho. E eu vivo a minha vida e sou uma pessoa completamente diferente e relaxada quando estou a fazer qualquer coisa dentro de uma obra. É uma paixão, é uma arte. É uma arte fazer um edifício do princípio ao fim, e as pessoas perguntaram-me: Sr. Rogério, como é que você fez isto? E eu fiz assim. Eu tenho o maior gosto na minha profissão e de conversar e explicar como é que eu cheguei, como é que eu fiz, como é que eu pensei isto. Que é uma grande dificuldade dos outros não quererem partilhar. A partilha é fundamental. A partilha é fundamental para que não só os outros também se desenvolvam, mas também nos ajudem a pôr questões para que nós também consigamos desenvolver o nosso raciocínio. A conjugação
dos materiais é de longa essa vivência que nós temos todos os construtores e começamos a perceber que aquele material conjugado com o outro não tem a mesma aderência, não é? Então nós devemos evitá-lo. E, portanto, andamos sempre à procura de soluções mais baratas, mais duradouras e melhor. Em Portugal e no mundo, o setor da construção tem que sofrer uma grande revolução tecnológica para conseguirmos vencer o problema que temos de mão de obra. Porque é preciso casas, mas é preciso torná-las mais baratas, acessíveis a qualquer cidadão. Rogério, isso é importante. É muito importante. É uma aposta sua, a formação, não é? É. Formação, qualificação. Sim. A formação, nós não podemos, nenhum construtor ou nenhuma entidade patronal de todos os setores, e agora abreviando no geral, deve contratar um indivíduo sem noção do que vai desempenhar, sem lhe dar uma formação estrutural do equipamento, como manuseá-lo, a função que vai desempenhar, o comportamento que vai ter que ter, postura no trabalho, os riscos que vai estar envolvido nessa tarefa para conseguir desempenhá-la. E isto não é ao fim de vários meses de trabalho. É a primeira coisa a proporcionar ao funcionário para, quando chegar ao local de trabalho, dentro de um universo de várias pessoas de trabalho ao mesmo tempo, com várias tarefas, porque a nossa construção é assim, as coisas estão sempre a mudar. E uma das coisas principais é realmente a segurança. É a segurança. Nós, na Rogério Pedro Martins, proporcionamos vários tipos de formação. Temos empresas com protocolo para isso, e uma delas que nós introduzimos agora recentemente é os deveres e obrigações dos funcionários. A sua empresa é composta por quantos elementos? Nós, neste momento, somos 4 elementos. 4 técnicos? 4 elementos, mas nós lidamos com muito mais pessoas porque temos subcontratação de empresas que nos facultam mão de obra e proporcionam outras áreas de trabalho. Para perceber, numa grande parte das empresas que trabalham para a Rogério Pedro Martins, são maiores que a Rogério Pedro Martins, em termos de recursos humanos, equipamentos se calhar não, mas recursos humanos são de certeza. São de certeza. E nós continuamos sempre a trabalhar com as mesmas pessoas e há um gosto tremendo, e eu gosto de os ver quando diz, olha, amanhã vamos trabalhar com o Sr. Rogério, impecável, estamos bem. Porque a gente, de certa maneira, tentamos ser bem organizados naquilo que fazemos. E temos uma satisfação com os clientes de 100%. Cada cliente que eu tenho na minha empresa tornou-se um cliente para a vida, um amigo. Rogério, fale-nos um pouco da sua ida à CBG na Alemanha. Portanto, foi essencialmente ter uma formação relativamente a estes painéis que se encontram atrás de si. Exatamente. O EasyPen 100. Exatamente. Nós, quando sou convidado para ir à Alemanha, havia um grande nervosismo sobre as montagens, como é que iria-se fazer as montagens das paredes. Eu já tinha dado algumas dicas, já tínhamos falado bastante sobre isso, e nós fomos à Alemanha para ver a montagem, portanto, na CBC, como é que se chama? Na CBG? CBG não, mas a localidade é... Wipsfurt. Exato. Exatamente. Hyperfood, sim, é é um mau, nome difícil de dizer. É mau. E eu não ia com nervosismo nenhum. Eu ia com grande à vontade e sabia que a volta tinha de ser aquela. A composição e o delinear
quando chegámos lá fomos muito bem recebidos. Fora? Fomos mesmo muito bem recebidos. Ahm, no primeiro dia nós não fizemos nada, fomos no segundo dia e quando eu cheguei realmente estavam-se a montar as paredes, deixei evoluir o assunto, deixei eles trabalharem normalmente. Eles estavam um pouco nervosos, mas a determinada altura eles começaram com algumas dificuldades. E eu, muito honestamente, tomei a palavra, tendo em conta que nós iríamos mesmo, era isso que nós íamos mesmo fazer, e sugestivamente começámos a conversar sobre o assunto e ali realmente se delineou a aplicação das paredes que hoje temos, que se tornou muito mais fácil, muito mais dinâmica, muito mais rápida e que diminui substancialmente a mão de obra. Foi enriquecedor também no sentido em que eu já tinha tido muito contacto com as paredes, já tinha feito vários testes nas paredes e eu não sabia ao certo qual é que era as matérias-primas que as paredes na altura eram constituídas. E eu lá no tocar dos materiais acabei por saber realmente como é que tudo aquilo e o processo. E a parte da maquinaria, portanto, a parte industrial da Alemanha, portanto, para as pessoas perceberem, se for preciso cozer um vestido dentro daquela empresa, há lá uma máquina para costurar. Portanto, tem lá tudo. Eu visitei, tem lá tudo. E depois nós nas conversas que tivemos sobre o processo construtivo das paredes, tudo o que estas paredes poderão eventualmente receber, tubagens elétricas, tubagens de águas, então foi o maior desafio foi esse, mas nós conseguimos vencer todo esse processo, dado a novo tipo de tubagens que nos permite fazer isso. E tudo isso acabou por ser bem recebido de ambas as partes, né? E foi um desenvolvimento, um conhecimento que fomos sempre partilhando uns com os outros. Por essa razão hoje estamos neste caminho na aplicação destas paredes. São muito melhores termicamente, acústica também, por isso nós já fizemos alguns ensaios e todos eles têm tido sucesso onde nós as aplicamos. Melhorias significativas, principalmente no som, onde aplicamos no ISEL. Os meus agradecimentos para o ISEL, que tivemos a oportunidade de demonstrar a qualidade do nosso bom produto. O ISEL, portanto, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Exatamente. Não fui tão... Não, mas só para fazer aqui o enquadramento. Exatamente, acho que sim, pelo voto de confiança que nos deram, que nós realmente melhorámos a acústica daquelas salas, espetacular. Tive o maior gosto nisso. E nós também temos sempre o maior gosto e acho que... Não falo só para mim, acho que falo pela equipa toda, seja aqui de Portugal, seja da Alemanha, em ter o Rogério connosco. Eu não quero... Isto não é para parecer uma conversa que eu estou só aqui a elogiar o Rogério, não é para isso, mas de facto é uma pessoa que faz a diferença e é isso, é porque é uma pessoa que partilha, uma pessoa que se interessa e faz a diferença. Eu tenho medo, eu costumo dizer, eu tenho medo das perguntas. Mas eu tenho sempre mais qualquer coisa para acrescentar, graças a Deus. Eu não perdi a esperança e sei que está no enquadramento do basalto, porque todo este nosso produto nasce através do basalto. E eu já fiz alguns contactos para que isso fosse feito. Eu hei de ver vestuário feito com basalto. Com as fibras. Com as fibras. Eu já dei o primeiro passo e eu vou ver vestuário feito com basalto. Rogério, foi muito agradável esta conversa que tivemos. O tempo passa a correr.
Agradecemos muito a sua disponibilidade. Não sei, Nicole, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Agradecer também ao Rogério e espero que tenham gostado do episódio. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários que depois nós mandamos para o Rogério responder-vos. Eu gostaria de deixar uma nota de agradecimento à Carbo Basalto por todo o esforço que tem feito para impulsionar este produto, que vai ser um produto que tão cedo não vai haver outro igual, outra criação tão boa quanto esta. Desejar-lhe o maior sucesso e que mantenha e desenvolva os postos de trabalho que tem, mas sobretudo agradecer pelas pessoas que estão lá a trabalhar. São pessoas muito, muito humanas, muito carinhosas, pela forma como sempre fui tratado e recebido na Carbo Basalto. Obrigado. E é um orgulho para nós ter o Rogério como nosso colaborador, colega, no fundo, de equipa. Obrigado por isso também. Eu acho que sim. Obrigado, eu. Obrigada. Regressamos num próximo episódio. Vejam este episódio nas nossas plataformas do YouTube e Spotify. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.